dando obviamente, então as boas-vindas a todos os colegas e amigos nesta sessão, nesta quarta sessão da terceira edição dos seminários de comunicação digital, onde nós, efetivamente, então, tentamos transmitir aos estudantes e todos aqueles que estejam aqui do universo do ISLA Gaia, do Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, para sabermos, então, de que forma é que a comunicação digital, já que esta cadeira dos seminários de comunicação digital visa, efetivamente, então, dar a conhecer, no âmbito da licenciatura, do terceiro ano da licenciatura de comunicação digital, digamos assim, os profissionais que fazem realmente da comunicação digital a sua ferramenta fundamental, no sentido de divulgar as várias atividades onde se encontram. Nós já tivemos aqui responsáveis autárquicos que nos falaram da importância da comunicação digital no sentido de divulgar a comunicação política. Já tivemos aqui, por exemplo, José Augusto Matos, que era um astrónomo, um divulgador da ciência, que efetivamente nos veio ajudar a refletir de que forma é que a comunicação digital pode ajudar então à divulgação da ciência e obviamente dar então aqui as boas-vindas, por exemplo, também aqui não só aos estudantes, a todos os colegas que aqui estão presentes, inclusive também à colega Maria José Araújo e à colega Elisete Martins por aqui estarem presentes e agradecer-vos obviamente mais uma vez a vossa presença e a aposta que vocês tiveram na presença então nesta comunicação. Apresentar aqui o colega Gilberto, que vem de Farroupilha, Rio Grande do Sul, correto? Rio Grande do Sul, que é um divulgador do património cultural, de uma nova iniciativa que, no ponto de vista do património cultural imaterial, edificado, mas também natural, que são os caminhos em direção ao Santuário de Caravaggio. E que, à semelhança do que acontece, por exemplo, aqui com as rotas de peregrinação ou de caminhada, exatamente, com as rotas de caminhada, não é? Realmente então, tem-se verificado que os caminhos de Caravaggio, digamos assim, no Brasil, têm ganho um tremendo impacto, assim como, por exemplo, aqui acontece aqui na Europa com os caminhos de Santiago, não é? Quando falamos aqui dos caminhos de Santiago, não nos podemos ficar aqui nessa questão. Nós estamos a falar do património cultural, Quando falamos aqui do património cultural, falamos com esse objetivo de percebermos de que forma é que a comunicação digital pode realmente, então, ajudar nós a transmitirmos, então, o conhecimento, a divulgação, tanto do património cultural como da indústria, da atividade turística. Mas também temos que perceber aqui uma coisa que nem todos são flores, não é? Que é percebermos então de que forma é que a comunicação digital tem extravasado o universo da indústria turística para, digamos assim, para uma vertente menos positiva. Porque aí há, não é? Onde nós temos efetivamente uma desertificação dos centros históricos em detrimento da especulação turística e de que forma é que o património cultural se pode defender desse lado mais negativo realmente então do turismo, digamos assim. Caro amigo Gilberto, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite, meu caro amigo. Gilberto, está por aí? Sim, estou aqui. Obrigado, professor Arthur. Peço desculpa aos colegas portugueses que meu acento é um pouco diferente, né? Vocês aqui estiveram há 500 anos e nos ensinaram português com um acento um pouco diferente. E o Brasil é interessante porque, do tamanho que ele é, cada região tem um acento do português também, em função da cultura, né? Eu sou descendente de italianos, meu bisavô veio para cá em 1876, então habito aqui na região de Farroupilha, que é o sul do Brasil, né? A região nordeste do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o último estado que é vizinho de Argentina e de Uruguai, né? Nós estamos, então, nessa região de italiana. Essa região italiana, professor Arthur, é interessante, né? Quando os italianos chegaram aqui em 1875, que o começo, inclusive, da colonização é Farroupilha, né? O berço da colonização do Rio Grande do Sul, que era uma região completamente desabitada,
E uma das coisas que eles trouxeram com eles foi eles tinham muita dificuldade, eram gente muito pobre, o pessoal que teve que fugir, vamos dizer, das dificuldades da Itália, né? E vieram aqui sem recursos. E a fé, a questão de fé, foi uma das coisas que movimentou muito e fez com que encorajasse muitos colonos. Então, essa fé, a orar por alguém para poder ter proteção e ajuda, é que começou, então, essa questão do Caravaggio. E foi assim, professor, meio técnico, né? Olha, precisamos rezar para alguém. Para quem a gente vai rezar? Ó, já tem Santo Antônio lá, já tem outro santo. Aí uma família disse, olha, eu tenho uma imagem aqui, diz Caravaggio na Itália, e colocou essa imagem à disposição, e aí que nasceu toda, vamos dizer assim, essa fé. É uma região, a segunda maior cidade está ao lado aqui, que é Caxias do Sul. Nós somos uma cidade de 75 mil habitantes, e a nós aqui acorrem anualmente 2 milhões, 1 milhão e 800 a 2 milhões de pessoas ao ano. Mas são aquelas pessoas que vinham de fim de semana e vão até o santuário e vão embora. Assim como tem característica em Fátima, assim como tem Aparecida em São Paulo. E nós aqui, há 3 anos, foi lançado, então, os Caminhos de Caravaggio, né? Que é uma ligação entre duas cidades, que passa por mais 3 cidades, que é Canela, tem um santuário de Caravaggio, e de lá vem até Farroupilha, que Farroupilha, então, é o originador dessa fé aqui na região. E ficando dentro do tema, né, professor, dessa questão de no que contribui a comunicação digital, eu diria que esses 3 anos eles não seriam possíveis de ter sido alcançado aquilo que o Caminho alcançou com a sua divulgação, porque, vejam bem, aqui acorrem anualmente muitas pessoas para caminhar. Por exemplo, de Caxias para cá, vem no dia 26 de maio, que é o dia da festa, 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, só num dia, né? Só num dia. E essa opção do caminho é um caminho de 10 dias, de 200 quilômetros, muito similar a essa opção de Porto a Santiago, né, que é 251 quilômetros, já tive a honra e a oportunidade de fazer. E nós, então, quando participamos da construção desse caminho, não fomos idealizadores, nós fomos voluntários participantes desde o começo, sugerimos a sinalização padrão, né, essa sinalização Santiago, né, a cara de Santiago, mas também, professor Arthur e colegas, sugerimos essa sinalização no sentido Santiago a Fátima, que a gente vê aí do azul, né? Então, nós temos a opção dos 2 caminhos, dos 2 sentidos. Eu diria o seguinte, professor, que não só... Eu diria assim que esses 3 anos é como se a gente tivesse 10, 12 anos se fosse uma divulgação diferente. Nós fizemos 10 anos em 3 anos, ou até mais, se a gente considerar a quantidade de pessoas e quantos que a gente atinge. E não só, professor, não só a questão de divulgar, mas também a opção de corrigir, porque na mídia digital você tem a instantaneidade tanto da divulgação e da propagação do patrimônio, do conteúdo, mas você também tem um feedback muito rápido, o retorno daqueles que utilizam, de coisas que não estão funcionando, porque aqui basta que um cão lata mais alto no caminho para alguém dizer, olha, naquele lugar, quilômetro 28, acontece isso. E a gente vai lá e caiu a seta no quilômetro 29. Então, a comunicação digital, e claro, que voltada para o público que ela se refere. Por exemplo, a gente faz aqui uma comunicação de Instagram, para incitar os jovens, os instantâneos, né? Mas também de Facebook, porque a faixa etária que utiliza o caminho, assim como na Europa, a Europa é um pouco diferente, mas aqui é entre os 50 e 60, 70 anos, porque são as pessoas que podem tirar 10 dias, 12 dias para caminhar, né? E tirar essa pauta. Então, essas 2 mídias fazem com que tanto a divulgação de todo o caminho, a divulgação das belezas que o caminho traz, né? Porque cada olhar, assim que com o advento da comunicação digital, e não só da comunicação, vamos dizer assim, aquela que
relacionam um com o outro, mas essa questão, por exemplo, da fotografia, a fotografia no meio digital tomou uma dimensão que uma vez só se faziam fotos bem feitas por professores, por especialistas. Hoje se faz fotos maravilhosas, modéstia à parte, né? Com um equipamento muito simples, que é um celular, e que está na mão de todo mundo, a todo instante, em todos os lugares, imediatamente relatando o que acontece. Então, e é interessante que nós, de um pouco mais de idade, eu tenho 61 anos também, né? E que atuava como executivo de empresa até outro dia, então a tecnologia não era só uma opção de lazer, mas uma opção de trabalho, e hoje é mais uma opção, eu diria também, de trabalho em função desse trabalho que a gente realiza. Ela tem uma importância muito grande, porque a gente divulga, o guia é digital, é muito mais fácil de mandar para muitas pessoas, né? Porque se a gente tivesse que utilizar correios para fazer isso, né? Uma demora, um custo. Uma vez que você produzir uma mídia digital, ela fica num preço zero, não tem mais custo, né? A gente usando o WhatsApp, a gente comunica hoje a custo zero, praticamente, a qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer minuto. Então, assim, ó, professor, é impressionante que eu acho que eu vou ousar de dizer que nesses 36 meses a gente demoraria 36 anos e não só 10 anos para divulgar, se dependesse daquela coisa formal, do rádio, da própria televisão, porque essas outras mídias da televisão e do rádio, elas acontecem se uma vez acionadas financeiramente, né? Mas essa mídia espontânea, vamos dizer assim, socialização no sentido de distribuição a todos da opção de ter mídia na mão, faz com que o custo fique muito baixo, né? E é muito interessante isso, né? Uma coisa importante aqui que era interessante, eu tenho que admitir que os colegas brasileiros nascem com o dom da comunicação. Tenho que admitir que os colegas do Brasil têm uma dinâmica, uma capacidade de comunicação oral que é notória e que, quer queiramos que não, me enche de satisfação sempre que convido um colega brasileiro a participar nestas matérias, porque realmente tem uma clarividência, uma dinâmica de realidade muito, muito boa. Eu até perguntava aqui ao nosso amigo Gilberto, porque isto é importante até mesmo para criarmos aqui, percebermos aqui de que forma é que o Brasil se posiciona no ponto de vista da divulgação turística e do património cultural, não é? Até mesmo porque nunca se sabe que os colegas, os alunos, um dia poderão realmente até trabalhar a comunicação digital relacionada com, olha, podem ir para o Brasil ou podem trabalhar com uma prefeitura. Hoje em dia não é obrigatório estarmos a viver num país para trabalharmos na atividade da comunicação digital. Nós podemos ser nómadas digitais e trabalharmos em qualquer parte e mesmo assim criarmos conteúdos para o outro lado do mundo. E eu pergunto aqui ao Gilberto, que realmente o Brasil sofreu muito com a pandemia, e eu agora pergunto ao Gilberto, que é qual é a atual realidade do turismo no Brasil? O turismo Ah, regressou em força? olha, o professor, impressionante, porque a atividade do turismo ela foi atingida em cheio, né, pela pandemia, uma vez que proibiu todo mundo de ir qualquer lugar, né? O próprio, por exemplo, aqui nós, né, o próprio santuário que recebe 2 milhões de pessoas e recebe 400 mil pessoas, por exemplo, numa época de festa, né, de encontro anual, esse ano cai numa quinta-feira, o dia 26 de maio. Então, quinta, sexta, sábado e domingo estão sendo esperados entre 300 e 400 mil pessoas aqui em Farroupilha. A região da Serra aqui, Gramado, Canela, que é bem ao lado daqui da gente, né? A distância do caminho é 200 quilômetros, mas a distância de carro, por exemplo, para um grande polo turístico, Gramado e Canela, está a 70 quilômetros daqui. E Canela e Gramado tem eventos o ano inteiro e tem principalmente Natal Luz, que é uma festa maravilhosa que acontece aqui no Natal. Tem Festival de Cinema, que é um festival de cinema famoso, né? Mas Canela e Gramado são municípios que vivem essencialmente de turismo e zerou praticamente.
restaurantes, shows, tudo acabou, né? Nós tivemos foi muito atingido, mas está tendo uma retomada e conversando com pessoas do turismo e observando, né, professor, os grupos que a gente participa e tal, deu uma retomada muito grande. E foi interessante também, por exemplo, na questão do caminho, especificamente, porque eu acompanho Pari-Passo, né? Todo dia eu acompanho. O nosso caminho aqui não teve necessidade de fechar, até porque ele não cresce, vamos dizer assim, exponencialmente. Ele cresce vegetativamente, ele está crescendo principalmente dentro dos grupos, né? E aqui, os grupos específicos de pessoas, né? Dentro, por exemplo, da própria mídia, eu falo do Face, que é um instrumento que a gente utiliza, ou do próprio... Quer dizer, o grupo dos Caminhos de Caravaggio é um grupo de 8 mil pessoas, assim como o grupo de Caminho de Santiago são grupos de 7, 8 mil pessoas. E interessante, professor, eu também, por força do destino e por força de uma decisão pessoal, participo de um grupo de caravanistas, que no Portugal chama autocaravana, né? Sim, mas Nos Estados, autocaravana, que é o motorhome, né? Nos Estados Unidos chama RV, que é Recreation Veículo de recreação. E no Brasil chama motorhome, quer dizer, casa com motor, né? E eu participo desse grupo também, eu participo de 4, eu sou sócio de 2 grupos, um dele tem 700 sócios, o outro dele tem... E num encontro agora em dezembro, nós estávamos em 320. E num encontro que houve agora aqui no norte do Paraná, nós estamos, então, no Rio Grande do Sul, depois temos Santa Catarina, que nos divide, e o Paraná, depois São Paulo, né? Se a gente fizer o Brasil de baixo para cima, né? Chegar a ter 700 veículos. 700 veículos coloca praticamente 1.600, 1.700 pessoas a comer, a utilizar energia, a utilizar telefonia, a utilizar comércio, né, a acessar. Então, a gente tem visto, agora no encontro regional que vai ter aqui, já tem 170 inscritos para passar 3, 4 dias. Então, a gente vê se multiplicando isso assim. Não há eventos. Nós temos agora um evento de colonização italiana aqui, encontro, por exemplo, está lotado. Os ingressos se esgotam rapidamente, porque está havendo uma retomada. Vamos dizer assim, nós estamos também num momento difícil economicamente, estamos passando por algumas coisas, mas houve uma retenção muito grande, as pessoas se seguraram demais para consumir lazer, para consumir turismo, para consumir saída de casa, e está tendo uma retomada bem interessante, porque o ser humano precisa dessa coisa. E a mídia tem um grande papel também nesses encontros, nessa questão do turismo, seja nas visitas, seja nas cidades históricas, seja no patrimônio cultural, que é o que é o nosso tema aqui, porque todos que vão divulgam para os outros. Então, a mídia como a gente brinca, né? É como se fosse uma inveja boa, né? Sabe, o fulano está indo, aí aquele que vai e diz, olha, aqui está sob controle, não está tendo problema, não tivemos problema nenhum. Isso tranquiliza os outros. Se não fosse a comunicação rápida, a gente não teria essa dinâmica de retomada tão rápido também. Porque qualquer evento, qualquer evento está tendo lotação máxima. Uma coisa que é interessante. Eu vejo os shows, professor, teve shows aqui no Brasil que foram adiados por 2 anos. As pessoas pagaram seus ingressos e não utilizaram o direito de ir para os shows, né? Minhas filhas, por exemplo, têm um show comprado há 3 anos, um grupo britânico que eu nem conheço, eu nem sei as músicas deles, e ela já tem o ingresso comprado. Então, o que a gente vê? Agora teve aqui em Porto Alegre, eu estou a 100 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, que tem 1.600.000 habitantes, né? Os shows em Porto Alegre completamente esgotam os o show do Coldplay vendeu no Brasil, em 2 horas vendeu todos os ingressos. Eles abriram mais datas, então a gente vê uma retomada em todos os sentidos, né? E a mídia é muito rápida, porque quando eles divulgam para vender, hoje vende, imagina, um show com 40, 50 mil pessoas vender em 2 horas. Inclusive as plataformas que dão suporte para isso, elas têm que ter uma dinâmica completamente diferente. Uma vez
Você ia vender um show em 10 dias. Hoje você precisa dar acesso a todo mundo. Muito bem. Há aqui uma Então, coisa que o Gilberto estava a dizer, e ao nível do património cultural, que eu acho que faz parte da natureza humana nós sermos, para lá, digamos assim, gostamos de turismo. Acho que o turismo faz parte de todos nós. Quem não gosta, são poucas as pessoas que eu conheço que não gostam de viajar. São poucas as pessoas que não gostam, efetivamente, de experimentar, digamos assim, sensações, seja elas físicas, emocionais, quando estão perante, por exemplo, uma boa gastronomia, quando estão perante uma paisagem brilhante, não é? E tenho que admitir que muitos colegas da área do património, sobretudo cultural, referem que a comunicação digital foi fundamental para o desenvolvimento de novos conteúdos dentro do turismo, que é a divulgação, por exemplo, do património cultural e religioso. Não é? Inclusivamente, depois foram surgindo, inclusivamente, até agências de turismo que se especializaram nesta questão do património cultural religioso, que não se focam só, por exemplo, nesse património cultural religioso, mas também os conteúdos que estão à volta. Por exemplo, nós, enquanto estamos aqui neste nosso seminário, este seminário está a ser gravado, está a ser transmitido no dia 13 de maio, que é importante, porque é uma das grandes datas das aparições marianas em Fátima, não é? Nós, neste ano, por uma questão quase que vá lá, protocolar, também vivemos o ano Chacobeu em Santiago de Compostela, e toda essa promoção do património cultural que se encontra não só à volta de Fátima, de Caravaggio, de Santiago, ou seja, o património religioso está com muita força hoje em dia. Porquê? Porque também tem a capacidade de congregar outro tipo de agentes da divulgação turística, como por exemplo o património gastronómico e outro, inclusivamente até a produção de eventos que de uma forma ou de outra se encontram relacionadas também com este património cultural religioso. Sente que a comunicação digital ajudou no ponto de vista dos caminhos de Caravaggio e também do caminho de Santiago, porque o nosso amigo Gilberto também já teve a oportunidade de fazer tanto o caminho português como o caminho francês, que realmente a comunicação digital ajudou também a divulgar os agentes que, de uma forma ou de outra, se não estiverem relacionados diretamente, que produzem também conteúdos de âmbito turístico, que de uma forma ou de outra se aproximam também com o património cultural e religioso. É. Olha só, professor, quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, por exemplo, o meu projeto é um projeto de 1997. Olha só, eu fiquei mais de 20 anos adiando a possibilidade de ir a Santiago. Nessa época toda, eu comprava os guias, não existia internet, né? Não existia, né? Nós estamos falando de 97. O primeiro programa de Santiago que eu vi era uma fita cassete, que hoje está embolorada e nem tem como mais reproduzir, mas então, para o senhor ter uma ideia, né? Então, eu estudei muito o caminho e tinha os guias da Everest, de outras publicações europeias, tenho aqui, em espanhol, aquelas fichas, né, para se fazer o caminho. E quando eu fui fazer o caminho em 2018, eu entrei por Portugal, né? Acho que eu entrei por Lisboa. Primeira coisa que eu fiz, não, quando eu entrei a primeira vez, eu entrei por Madrid. Entrei por Madrid e fui comprar. Primeira coisa que eu fiz, comprar um chip de telefone para me conectar no mundo. Baixei um aplicativo, Buen Camino, no caso um aplicativo aí que trata do caminho, e meu guia de papel, né? Eu tenho ainda aqui que eu acompanho um amigo que está fazendo o caminho, então quando ele me fala, estou em tal lugar, eu vou aqui olhar onde ele está, né? Mas o meu guia, de fato, é o guia. Eu abandonei isso, mandei para Santiago junto com roupas que eu não utilizava, como é comum no caminho. E o que eu fiz? Eu acompanhava tudo aqui. Por quê? Você escolhe o lugar que você vai, fiz isso no português também. Tenho baixado também o português. Você escolhe o lugar que você vai, lá naquele lugar tem 5 opções de albergue. Dessas 5 opções de albergue, tem quantos foram valorizados por quantas pessoas, você já faz uma análise técnica assim, ó. 20 pessoas deram nota nesses 5, 20 deram nota 5, é melhor do que esse que só 3
deram nota 4. Então, aqui pode ser experiência ruim. Você escolhe um lugar por ali, quer dizer, é a mídia te dizendo o que você faz, né? Não é mais você acaba decidindo aquilo que já está decidido por você. Praticamente, a informação digital te leva a um brete de decisão e você escolhe, então, aquele lugar que já foi escolhido por outras pessoas. Interessante isso. Muito bem. Ora bem, eu queria dar as boas-vindas Você ao amigo escolhe o Nuno. lugar que foi escolhido. Muito bem. Olha, Ah, Gilberto, está chegando o Nuno aí, é? é isso mesmo. Peço imensa desculpa por te cortar. Queria dar as boas-vindas também ao colega Nuno Rodrigues, da Câmara Municipal de Barcelos, chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Barcelos. Aqui eu dou as boas-vindas. Esta aqui é a segunda vez que o nosso amigo Nuno participa nos seminários de comunicação digital. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sei que a tua vida anda muito corredora e agradeço-te, efetivamente, teres tido a oportunidade de entraste em boa hora, porque a conversa está boa, entraste em boa hora. Seja bem-vindo, meu caro amigo Nuno. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Peço imensa desculpa pelo atraso. É sempre um gosto estar com vocês e, naturalmente, uma saudação especial a todos vocês, aos colegas oradores e a todo o painel, se me permite, e obrigadíssimo pelo convite e, naturalmente, terei todo o gosto em associar-me a esta certeza proveitosa conversa. Muito bem, então eu vou fazer aqui quase como uma espécie de um apanhado daquelas perguntas que eu tive a oportunidade de fazer aqui com o nosso amigo Gilberto, que é lá faz, que está a falar connosco diretamente do Brasil, olha dos caminhos de Caravaggio, não é? Que é efetivamente uma das grandes experiências do património cultural religioso que nós hoje em dia temos no Brasil, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os caminhos de Santiago, que também tem um forte impacto no município de Barcelos. Mas, obviamente, não quero que a conversa se esgote nesta questão dos caminhos propriamente dito. O objetivo é aqui percebermos, então, de que forma é que a comunicação digital consegue ter um impacto positivo na promoção do património cultural, do turismo enquanto atividade fundamental para uma economia, por exemplo, como a portuguesa, e acredito que também o turismo tem um impacto importantíssimo também no município de Barcelos, não é? Isso é importante. O Nuno, que efetivamente tem feito um trabalho extraordinário na divulgação, por exemplo, do figurado de Barcelos, do figurado da Olaria de Barcelos, para além de toda uma série de conteúdos do património cultural que nós conhecemos em Barcelos, com destaque também para a sua gastronomia. E isso é importante. E então a primeira pergunta que eu te faço é, a realidade é que nós vemos então um regressar da atividade turística, um incremento tremendo. De que forma é que os agentes que trabalham o património conseguem, através da comunicação digital, aproveitar este boom que nós hoje em dia temos, da pós-pandemia, apesar de ainda estarmos a sentir um bocadinho, obviamente, essa influência, de que forma é que a comunicação digital tem ajudado a aproveitar esta nova dinâmica que o turismo, hoje em dia parece que toda a gente acordou para o turismo, toda a gente quer viajar, toda a gente quer descobrir, não é? Criando, efetivamente, também uma certa pressão nas estruturas que trabalham no âmbito da proteção do património, não é? Nós sabemos bem isso, sobretudo quando estamos a falar nos centros históricos urbanos, como, por exemplo, acontece em Barcelos, ou no Porto, ou em Lisboa, ou em Coimbra, não é, caro amigo Nuno? Ora, diz lá da tua... Sim, não, e efetivamente o que o professor diz é uma realidade em crescendo, mas há aqui um pressuposto que me parece muito importante e que o cluster, nomeadamente do turismo e do património, naturalmente, terá que ter em atenção. É que as pessoas estão muito mais habilitadas em termos do que é o digital, em termos do que é a comunicação digital. Estes 2 anos de pandemia levaram a que se reinventasse um conjunto de práticas, um conjunto de situações. Aliás, o número de pessoas que hoje em dia têm, se me permite até particularizar, redes sociais ou que procuram informação em termos do digital é muito maior. Eu vou-lhe dar um exemplo. Estou ouvindo, professor. Está-me ouvindo? Peço desculpa. Conseguem ouvir? Sim, eu estou a ouvir perfeitamente. À vontade. Pode continuar, Nuno. Peço desculpa. Eu dou um exemplo em tempo real. Nós lançamos uma atividade que é para o próximo fim de semana e o suporte tradicional ainda não está disponível. Mas o digital já está disponível. Portanto, há uma mudança completa de paradigma. As pessoas estão focadas muito mais no digital do que na comunicação normal,
porque vem deste período em que se habituaram a olhar para outras portas, para outros palcos de promoção e de comunicação, e naturalmente aqui nessa perspectiva o digital é naturalmente ator principal. Obviamente que isto faz com que todo o trade da área do turismo, todos os agentes da área do património tenham que se atualizar, e todo aquele que é o seu algoritmo de promoção tem que estar adaptado a esta nova realidade como um pressuposto base da boa comunicação de uma atividade, de um espaço, de um monumento, de um destino. Isto parece-me perfeitamente nuclear e muda completamente aquilo que era o paradigma global, inclusivamente ao nível do que é o grande mercado turístico e o que é que são os palcos de promoção turística. Há aqui uma nova realidade em que o digital tem um papel perfeitamente estruturante. Isto parece-me completamente importante sublinhar esta questão. Naturalmente, que sem desprimir, estamos a falar de um público com uma literacia muito maior ao nível do digital, portanto, eu dou-lhe outro exemplo concreto. Lembra-se da Sexta-feira 13, Montalegre, que era nesta altura, pintava completamente as ruas do norte de Portugal com cartazes a dizer Sexta-feira 13. Este ano não viu nenhum cartaz. Portanto, é um exemplo concreto de uma mudança de paradigma. Estavam aqui a falar do Caminho de Santiago. Hoje em dia, o digital funciona muito mais que o normal. Todavia, há questões ao nível do que é a comunicação do ponto de vista promocional. Agora, há outros inputs ao nível de comunicação, nomeadamente na comunicação para a fruição dos espaços, para a fruição dos centros históricos, para a interpretação de um espaço patrimonial, onde naturalmente a parte da comunicação normal, se me permite o papel, continua, a interpretação em loco continua a ter uma importância capital, sem prejuízo das evoluções das chamadas apps de interpretação, de fruição, mas aí levanta-se outros problemas. É que nem toda a gente faz um download só porque vem visitar Barcelos, faz um download porque passou em Braga, faz um download porque foi visitar São Salvador de Vilar de Frades. Portanto, aí um bocadinho mais equacionável, se for a ver, procuram informação genérica na web, mas as apps não estão a ter a mesma preponderância que o digital no global está efetivamente a criar este novo paradigma em que este é o primeiro P na dinâmica do que é a promoção. E diz-me uma coisa, aqui vou fazer uma nova pergunta, porque aqui o nosso amigo Gilberto teve um bom tempo de antena, e então aproveitando que estás aqui, ajuda-nos também a perceber também no ponto de vista local em Portugal, que o amigo Gilberto teve a oportunidade de mostrar a realidade brasileira e o ressurgimento em força, efetivamente, do turismo e tudo isso. E eu costumo dizer nas minhas aulas que o bom da comunicação digital é que nos permite quantificar resultados. É que nós, com a publicidade dita tradicional, não era fácil percebermos quantas pessoas é que estariam a ser, digamos assim, influenciadas por essa dita publicidade ou essa comunicação tradicional. O município de Barcelos tem a capacidade de quantificar, através da forma como as pessoas interagem com o site da Câmara, com as redes sociais da Câmara, até que ponto é que o impacto do turismo está a ter em Barcelos? Existem números que nos podem ajudar a perceber, a quantificar o volume e o crescimento do turismo, por exemplo, em Barcelos? Assim, obviamente, há números e há ferramentas, inclusivamente digitais, as operadoras Altice, a Vodafone disponibilizou hoje em dia ferramentas de monitorização ao nível do que é a procura muito interessantes. Aliás, uma dessas operadoras com a qual estamos a trabalhar num projeto de monitorização da oferta turística, que aliás até possivelmente se alargará
a todo o quadrilátero urbano, portanto Braga, Famalicão, Guimarães e Barcelos, é precisamente para medir que fluxos de movimentação tem, em que medida que fluxo é que vem do Porto para esta área, e portanto apontou-nos o número de 120 mil pessoas, por exemplo, numa das principais noites da Festa das Cruzes, que não deixa de ser um número importante. Mas, obviamente, que em sede de redes sociais, nós sabemos hoje em dia qual é o nível de abrangência de um post do Facebook, de um post do Instagram. Portanto, isto hoje em dia é muito mais mensurável a esse nível. Obviamente que a comunicação tradicional, que se distribui a 50 mil folhetos de uma dada comunicação, 20 outdoors, que nós presumíamos que teria uma audiência de X ou de Y, obviamente que quando tu lanças um evento nas redes sociais, tu ao fim de algum tempo consegues dizer efetivamente qual foi o nível de audiência, de likes, de adoros e afins que são dados àquilo. Portanto, dá-te uma percepção de... Todavia, obviamente que o dado melhor e mais mensurável daquele que é o impacto destas ações continuam a ser os tradicionais, as tradicionais taxas de ocupação da hotelaria, taxas de ocupação do restaurante, o nível de frequência ao espaço, o número de visitantes nos espaços capitais, nos espaços-chave. Obviamente que esses não enganam porque são registados em tempo real, não é? Ou seja, esses continuam a ser efetivamente os mais poderosos. Mas aí já estamos a falar do efeito daquele que foi o nosso movimento, o nosso algoritmo de comunicação, sendo que de sublinhar que atualmente as operadoras de telemóvel têm um serviço que quantificam quase na íntegra, porque é através do GSM dos telemóveis, quantas pessoas estiveram aqui e de onde vieram. E, portanto, os resultados, ainda não temos resultados finais, porque obviamente há um boom enorme que acontece neste pós-pandemia, e se me permitem, a partir ali do fevereiro, há um exponenciar completo do que é a chegada, a movimentação, os movimentos turísticos, tudo que é atividades, a frequência, a taxa de ocupação, a taxa de ocupação, se me permite a expressão, da restauração é elevadíssima e obviamente que para chegar a estes números, a comunicação digital hoje em dia é uma arma que tem muito mais importância que o que tinha outrora, e se me permitem, sem querer voltar atrás, a questão do Caminho de Santiago é também disto um extraordinário exemplo, porque eu hoje consigo comunicar facilmente, nomeadamente com os colegas e com os apaixonados do caminho no Brasil, como consigo comunicar com os apaixonados do caminho em França ou na Polónia ou afim, precisamente porque o mercado, o digital, potencia um nível de globalização comunicacional sem paralelo até à atualidade. Não. É isso, e por acaso isto é muito interessante, porque aqui até parece que o Nuno e o Gilberto já se conhecem há anos. Porquê? Porque, sem querer, vamos nos conectando. Porquê? Porque há aqui uma coisa que é muito interessante, que o Gilberto há um bocado falou da fotografia. E a realidade é que hoje em dia, com a comunicação digital, nós até temos a oportunidade de ver o follow-up. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, o Nuno muito bem falou das taxas de ocupação, da mesma maneira que o Gilberto falou das quantidades de milhares de pessoas que enchem os espetáculos, que calcorreiam o caminho de Caravaggio, chegam ao santuário, e que isso efetivamente é quantificado a partir das taxas de ocupação. Mas depois toda a notoriedade que depois se explora com outras ferramentas da comunicação digital, como por exemplo a fotografia, em que as pessoas hoje em dia já não têm qualquer problema em, por exemplo, a Barcelos tirar fotografias à Festa das Cruzes e publicar nas suas próprias redes, gerando mais informação e gerando notoriedade, não é? Informação indireta, pública, da sua boa experiência, para amigos e familiares, pessoas que os seguem nas redes sociais, e por isso é que nos surge também até a figura do influencer, não é? Professor, isso que está a dizer, se me permite interrompê-lo, é estratégico, e hoje em dia, ao nível do que é a comunicação digital, trabalha-se o Google Maps,
trabalha-se os TripAdvisor, trabalha-se a questão da fotografia, que pode ir via Google Maps, outros suportes dessa natureza. Tudo aquilo, todas aquelas portas que estão no mundo digital são trabalhadas. Naturalmente que a fotografia e o vídeo, hoje em dia, são armas de arremesso extraordinariamente importantes no contexto promocional, porque elas, acima de tudo, potenciam a rememoração de uma experiência in loco ou instigam e potenciam a vontade de visita, e nós que estamos do outro lado, seja a gerir uma torre medieval, seja a gerir um destino, seja a gerir um centro histórico, ou um hotel, nós temos de ser capazes de pegar nessas ferramentas, e hoje em dia a fotografia tem que ser trabalhada a pensar nestas perspectivas, e temos que olhar sempre para o destino e depois segmentar via fotografia ou via até vídeo aqueles públicos que nós queremos ancorar ao nosso produto, ao nosso destino. E isto, hoje em dia, é extraordinariamente importante. Eu estou-me a recordar que, ano passado, quando apostámos no Best European Destination, nós apostámos em fotografias que induziam uma ideia de romance. Os jardins, para quê? Porque nós sabíamos que a European Best Destination, com aquela perspectiva, nos iam enquadrar no segmento dos melhores destinos românticos. Da mesma forma que ao apostar também nesse patamar, tínhamos outro tiro que gostávamos de, que era a questão da gastronomia. E, portanto, pegámos na gastronomia e apostámos na fotografia nesse nível. Para quê? Porque sabíamos que íamos entrar nesse cluster. E lá está, como dizia o professor, a importância da fotografia ou do vídeo para potenciar a experiência e para que cada um possa rememorar em tempo local, em tempo real, a sua experiência e daí para a frente ramificar, e isso depois é mensurado. E depois é a gestão da confiança que nós temos aqui. Gilberto. Me permita, professor. Olha só, Luro, bem-vindo aí oficialmente, né? A gente estava ansioso para ter você junto aí para discutir. E eu faço uma observação em cima daquilo que tu falaste, que é o seguinte: não só a divulgação, não só a venda imediata, não só a lotação dos locais, as reservas, a mídia, sempre falando da mídia digital em todas essas questões, mas a mídia digital ela permite uma vigilância permanente. O ente prestador do serviço se comporta diferente porque ele pode estar sendo filmado. Então, o que a gente nota? A qualidade das coisas ela fica melhor no medida que a instantaneidade da informação pode destruir um lugar. Há lugares que é impossível. Olhem o que aconteceu num hotel, um hotel famoso aqui na região dos Vinhedos, aqui do Rio Grande do Sul, que é o Vale dos Vinhedos. Aqui é nós dizemos uma Europa, porque para nós a Europa é um centro de excelência nessa questão. Porto, por exemplo, né, professor, assim como regiões da Itália, um hotel ia receber o presidente da República. E o chefe de cozinha que ia fazer comida para o presidente, numa mídia social inconsequente, falou uma bobagem. Todos cancelaram a reserva, a comitiva presidencial já não foi naquele local e praticamente destruiu um trabalho de 20 anos de construção de imagem perante uma má gestão de quem estava lá. Então, ele fez um comentário desagradável, disse, vou ter que fazer comida para esta pessoa, alguma coisa desagradável, e fez com que as pessoas digam, esse lugar eu não vou, porque esse lugar eles tratam mal até o presidente. É interessante, porque a instantaneidade faz isso. Ela para o bem e para o mal. Outra coisa, a facilidade hoje de se reservar lugares para estar. Se eu quiser hoje morar em Barcelos, eu, num clique de tecnologia, com o algoritmo de cada um dos sites de procura, eu consigo encontrar uma opção que se adapte à minha condição, à minha necessidade, ao meu tempo e a tudo que eu preciso. Então, a mídia digital ela faz essa amarração do antes, do durante, mas principalmente do depois, porque ela garante uma ida e vinda. Eu trabalhei em comércio e eu tive a oportunidade, professor, de por várias vezes estar nos Estados Unidos em eventos de comércio
que esses leads que o professor, que o Nuno falou, essa questão, a gente não utiliza quase nada ainda na tecnologia, até porque é caro de se fazer isso, de localizar os leads das pessoas que frequentam os lugares. Hoje é possível uma pessoa que estiver passando na frente da nossa loja, sabendo que ele é nosso cadastrado, lhe fazer uma oferta. Eu tive experiência real em Walmart, nos Estados Unidos, né? Nós estávamos em visita técnica, eu trabalhava numa rede aqui de 320 lojas, eu fui executivo administrativo financeiro e TI, né? Comunicação, a informática estava no meu portfólio também de gestão. E eu estive na NRF, por exemplo, que é um evento de comércio nos Estados Unidos, durante 4 anos seguidos. E o que a gente entrava? Você está no supermercado da Walmart, lá nos Estados Unidos, né? E você comprou um determinado alimento. Ele percebe que você fez aquela compra, ele já te oferece um produto, o vinho adequado para aquela coisa que você jamais imaginaria de tomar aquela decisão. E você, às vezes, é a tecnologia que está tomando decisões te empurrando para isso. E isso, na questão do turismo e na questão cultural, ela permite, por exemplo, quando a gente pegava aquele livrão, né, um livro daqueles, os livros de informações para visitar o Vaticano, por exemplo, desse tamanho aqui, né? Então a gente entrava lá na Capela Sistina para olhar um negócio lá. Pô, você baixa teu celular, você faz a foto do local, tem o código de coisa, ele já te dá toda a classificação, ele já reserva para você aquela informação, você pode ler depois, pode ler agora, aquilo que você leu, você não precisa mais ler de novo. Então, a comunicação digital, para os alunos que estão aí, é a oportunidade da gente trazer as pessoas e para desfrutarem das coisas de uma forma diferente, numa produtividade melhor, né? Num nível de informação sem par, né? E outra coisa, nós aqui no Brasil ainda estamos engatinhando em tecnologia 5G, né? Nós estamos com tecnologia 4G, com dificuldade, uma distribuição. Eu, quando estive na Europa, por exemplo, eu boto um chip e eu não fico 1 minuto sem telefone celular. Eu estive em Israel e no 7º andar de um subterrâneo de um hotel eu consigo navegar numa velocidade jamais imaginada de navegar. Então, nós estamos agora com o 5G indo para cá, né? E o 5G ele vai permitir essa questão da internet das coisas, né? Quer dizer, tudo se interliga de uma forma diferente e vai nos provocar, vai dizer assim, olha, você passou só 2 minutos na frente da Mona Lisa, você precisa ficar mais 3 minutos, porque aí você vai perceber o olhar dela penetrando no seu olhar, quer dizer, ele vai te provocar para fazer isso, né? Ele vai te dizer, mas vem cá, você foi aqui, olhou a Vênus de Milo e não observou que tem uma rachadura no antebraço, né? Você veio aqui ver a Pietà, você não viu que tem um risco. Ele aqui, quando ele bateu... Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade, né? Eu vejo que, na prática, de ser mais intensa essa vivência cultural e essa questão turística é tudo mais aprazível. E, principalmente, o seguinte, o poder, para mim, ele não está mais na mão de quem faz. Ele está muito na mão de quem frequenta, porque a gente hoje, com uma câmera de celular aberta, a gente pode construir ou destruir em minutos a fama de alguém que pode ter demorado 20, 30, 40 anos para construir. Um restaurante, por exemplo, que atende mal, um hotel que não está limpo adequadamente, basta publicar e acabou. Então, também a responsabilidade que a gente tem, né? Por isso que aí vem a ética de se fazer o que é e não usar isso pelo caminho errado, né? Muito bem. Nuno, ias apontar? Eu queria só complementar as palavras do Gilberto. De facto, não falamos, mas acabamos de estar aqui quase em uníssono. Aliás, hoje em dia, num algoritmo de um grande evento, e o professor sabe que ainda há dias estive na coordenação de um grande evento, aparece na lista de tarefas, portanto, a preocupação e a percepção em termos de redes sociais. O que é que eu quero que apareça na rede social? Qual o quadro? Qual a imagem? E, acima de tudo, aquela questão que o Gilberto falava, o tempo real. Eu tenho que ter cuidado com o tempo real, porque se eu tenho garrafas ou lixo perto do palco,
alguém vai pôr aquilo em tempo real no mundo digital. Isso hoje em dia já é tudo pensado ao pormenor. Naturalmente, com um hotel, um monumento, um restaurante, tem que, e está a custar em algumas situações mais tradicionais, está a custar esta percepção, estas avaliações no Google Maps, no TripAdvisor, nos Forks, nessa gente toda. É importante que isto entre no manual de gestão e de boa gestão e de comunicação deste tipo de empreendimentos, que esta hoje é a realidade. Se eu vir uma folha de alface um bocadinho mais escura, muito provavelmente eu vou pô-la na rede social e vou comentar e vou dar 2 àquele restaurante. 2 que, se for no Google Maps, eu falo do meu caso, tenho quase 700 mil visualizações, é muita gente a ver aquilo. Portanto, é importante que a base, quem potencia a experiência, porque, como disse o Gilberto e muito bem, o poder está do lado de quem experiencia, já não está do lado de quem faz. Isto é um paradigma muito importante. Ao nível dos destinos, hoje em dia, ferramentas como o Google Analytics e similares, ou o Google Trends, são fundamentais. Eu ando sempre a comparar a minha cidade, onde eu trabalho, com aqueles destinos que eu quero ultrapassar. E lá o algoritmo, eu não tenho qualquer influência nele. Eu não tenho qualquer influência, eu só vou ver onde é que eu estou, onde é que eu evoluiu, onde é que eu tive mais picos de procura. Isto é fundamental hoje ao nível do que é a gestão comunicacional e a gestão de monitorização de um qualquer destino, de um qualquer espaço, porque não posso só olhar para a minha caixinha de soluções, tenho que olhar para o mundo global onde é que eu estou e como é que estou, quem chega aqui, o que é que pensa de mim, o que é que diz de mim, e todos os dias avaliar isto de uma forma racional e profícua e passar às respectivas equipas. Quando eu falo de equipas, falo de um espaço como o que eu trabalho, mas falo também do destino e chamar os operadores. Hoje em dia eu tenho uma rede com os meus operadores de monitorização desta realidade, para que eles nunca em momento nenhum descorem isto, porque uma má experiência no meu território, seja ela onde for, vai condicionar a percepção global do território. E isto é muito importante, seja num albergue, seja num hotel de 3 estrelas, seja no turismo-restaurante, seja na taberna do Afoso. Isto é extraordinariamente importante, termos esta noção do poder da comunicação digital e olhar para todas estas ferramentas e trazê-las para o algoritmo de gestão e pensamento racional do destino. Agora, e não adianta, professor Arthur e Nuno, não adianta ter os apagadores de mensagens que não gostam, porque eles não dão conta. Assim, ó, tem uma situação que aconteceu aqui na minha cidade, uma cidade pequena, de 70 mil habitantes. Aqui a gente fala com o prefeito, com o síndico, aqui como a gente fala com o senhor Arthur, liga para ele, atende o telefone. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, ele me atendeu. E eu notei esses dias que teve uma situação que as pessoas estavam criticando. E é um meio de comunicação formal, é um meio de comunicação radialístico, né, que utiliza, porque se a gente olhar, professor, para essa questão digital, a transformação que o rádio teve em função das mídias digitais é impressionante. Hoje uma rádio ela é praticamente uma televisão, porque os programas são transmitidos via YouTube, ou via Facebook, ou via Instagram, no mesmo momento que está falando, quer dizer, a televisão tem uma competição muito maior das rádios, por exemplo. Então eu perguntei para um sujeito, eu falei, mas vem cá, meu amigo, vocês estão eu vejo o cara sendo criticado e tem os apagadores de mensagem, né? Ele disse, como é que tu percebeu? Eu disse, mas lógico que eu percebi, né? Porque na situação específica, e não dá tempo de apagar. E ele falou assim, só que o estrago já está feito, porque aquele que leu, até tirar dele, como é que você entra no cérebro do camarada, de milhões de pessoas, como diz o professor aqui, 700, publicou que tinha uma folha de alface preta. Quantos você atinge para despublicar? Você pode apagar, você pode fazer com que
os 702 mil não veja mais, mas 700 mil viram. Exatamente. Quando viram, se ele... Porque Gilberto, a distribuição é exponencial, né? exatamente. Gilberto, esta questão da comunicação digital para o turismo e para o património tem aqui um pressuposto muito relevante. Não dá para abordar estes meios sem um pressuposto de base, que é a qualidade. Tem que existir qualidade. Porque se eu entrar num hotel de 3 ou 4 estrelas e ele tiver os cantos sujos do quarto, ou tiver a casa de banho mal limpa, ou que tenha qualquer entropia, automaticamente ela está em estado real. Se eu espero 1h30 num restaurante, em tempo real, basta. Se eu entro na casa de banho de um restaurante, de um qualquer empreendimento, automaticamente eu vou levar uma avaliação negativa e posso ir a pagar. Tu vês, por exemplo, as grandes cadeias de distribuição em Portugal, ao nível do Google Maps, e podíamos estar aqui a falar do YouTube e de outras redes, eles respondem-te quase em tempo real. Eles têm pessoas em tempo real a responder aos comentários, sejam positivos ou negativos, mas no sentido sempre de trazer contraditório e de aligeirar uma eventual crítica e valorizar as críticas, os elogios e afins. Isto é importante e é estratégico. O setor do património cultural, tantas vezes um bocado ainda muito tradicional, muito pesado, com a máquina do Estado ainda muito alocada, em que para fazer uma reserva para visitar São Salvador de Vilar de Frades ou Tivães é preciso ligar a 2 ou 3, fazer 2 ou 3 diligências. Isto hoje em dia tem que ser desconstruído, tem que ser agilizado, porque o património cultural e monumental e em geral os próprios museus, eu dava um exemplo de um museu, sem querer pegar no nosso, o Museu Bordal Pinheiro, teve durante a pandemia uma adaptação ao digital verdadeiramente extraordinária, conseguiu comunicar, reinventar-se e hoje em dia está a ter os profits dessa mesma comunicação digital, a tal capacidade de adaptação a este novo mundo, que é muito importante. O professor falava aqui das dificuldades, enquanto a máquina do turismo e os agentes até têm conseguido chegar aí. Hoje em dia há algoritmos na área do turismo que funcionam já completamente em exclusivo ao nível promocional e de interação em termos digital, ao nível do património e das estruturas do património. Parece-me que ainda há um grande caminho a fazer para entroncar neste paradigma. Agora há aqui uma coisa que era importante. Não, fizeste bem em passar nesta questão do património, que é: eu agora vou ter que fazer a parte do advogado do diabo, porque nem tudo são flores, não é? Nós falámos, obviamente, aqui na importância de nós, hoje em dia, desenvolvermos estratégias que potenciem a qualidade, mas às vezes torna-se difícil, obviamente, potenciarmos a qualidade da estrutura quando nós temos uma pressão exacerbante do turismo hoje em dia. E sabemos que esta procura turística traz todo tipo de massas, todo tipo de pessoas. Pessoas que efetivamente entendem a importância de preservarmos o património, de não calcarmos a relva, de não degradarmos o espaço público, o espaço cultural e histórico. Como também temos, obviamente, porque realmente hoje em dia as pessoas, mesmo aquelas que não têm tanta capacidade efetivamente de defender o património como deve, não é? Em que exercem multidões e multidões e multidões que estão presentes e às vezes espaços exíguos, que causam efetivamente ali uma pressão tremenda. Ou seja, o turismo hoje em dia, nós vemos isso no Centro Histórico do Porto, o Centro Histórico do Porto está a abarrotar, como acredito que também em Barcelos deve estar a acontecer o mesmo. E onde nós, efetivamente, olhamos para cada esquina e vemos garrafas no meio do chão, nós vemos os baldes do lixo a abarrotarem e, claro, vemos turistas, aquelas pessoas que efetivamente se interessam, tiram fotografias àquela paisagem degradante, infelizmente, levando a uma degradação da imagem que não é culpa muitas vezes dos agentes públicos que tentam fazer o que podem e o que acontece, mas que não têm às vezes mão de obra. Nós hoje em dia temos falado muito disso, que existe uma grande falta de mão de obra no turismo, não é? A pandemia provocou um desenraizamento e que levou a que muitos profissionais procurassem outra atividade profissional, para além de tudo,
para além do turismo, não é? Porque não havia, efetivamente, atividade profissional por causa da pandemia. E agora repara, acreditas, Nuno, porque isto é uma visão negativa, não é? Desse turismo e de que forma é que o turismo cria então esta moça que depois a comunicação digital vai extravasar, não é? O turismo. Não, professor, isso era aquilo que eu estava a dizer, é que o tempo real tem a vantagem. Quando dizia há pouco, quando se programa hoje um evento, inclusivamente, e permita-me ir ao pormenor, as ações de limpeza, está tudo a pensar nessa questão que acabou, porque eu não posso ter uma cidade com um evento, mas não posso, num momento que ainda vou ter muita exposição em termos de visitação, ter os caixotes do lixo completamente cheios. Portanto, o algoritmo de limpeza, de sustentabilidade da própria cidade, quando ultrapassa os seus rácios de capacidade de carga, porque isso acontece, eu tenho esse problema aqui todas as quintas-feiras, portanto, em que eu não consigo retirar todas as más imagens, porque o número de pessoas é superior àquilo que a minha capacidade de carga alberga, e estou completamente exposto a essa situação de imagens negativas e imagens de lixo. Quem passar às 7 horas da tarde, das 7 até às 9, nós estamos a limpar o centro da cidade de Barcelos. Vê-se muito lixo. E facilmente quem está no Hotel Bagueira tira uma fotografia negativa. Portanto, e isto não é que eu digo que estas questões têm que ser geridas no pensamento global, porque o digital tem a vantagem de chegar a mais públicos, ter um espectro de audiência muito maior, mas nos dois sentidos. É preciso que tenhamos sempre esta noção. Nos dois sentidos. E, portanto, por isso é que eu dizia ao Gilberto, a qualidade e o planeamento têm que ter índices muito mais fortes que anteriormente, porque tudo está em tempo real. Eu se entro num hotel, o recepcionista está numa postura menos positiva, eu não tenho duas oportunidades hoje em dia, até ao nível digital, de causar uma boa primeira impressão, ou é logo à primeira, não é. E isto é muito importante, a questão da pressão, e eu acho que mesmo ao nível de ensino, eu ainda um dia deste dizia também isso numa comunicação, para profissionais da área futuros profissionais da área do turismo, é importante que se preparem os recursos humanos para este paradigma, que isto está em crescendo, e muitas vezes os próprios empresários, as estruturas públicas, mas também os futuros profissionais, têm que ser preparados para este imediatismo, se me permitem, este tempo real que as redes sociais têm para o bem e para o mal. É preciso ter atenção a este... Sim, mas Nuno, mas para o bem e para o mal, para quem? De novo, para aquele cara que está com a informação na mão. Uma vez, até uns anos atrás, quando você filmava um lugar, você colocava, no Brasil, né? Não sei como é que era ali, sorria, você está sendo filmado, para deixar claro para o meliante ou alguém que fosse fazer algo que ali tem uma filmagem. Hoje, a gente sai da porta de casa e a gente entra em módulo, estou sendo vigiado, porque todos estão, assim como as instituições, assim como o museu, também o comportamento das pessoas é controlado. Então, tudo controla tudo, né? Quer dizer, o Big Brother de verdade, né? Eu me lembro quando eu li a primeira vez o George Orwell, né? Ele dizia, pô, o grande irmão controlando tudo. Agora nós estamos todo mundo controlando todo mundo, porque também aquele que prejudica algo também vá num avião hoje e faça uma gracinha de ser mal educado durante 30 segundos. Você vai estar na mídia do mundo. Você vai aparecer para meio planeta que se você... E aí é o seguinte, e ainda se for uma coisa muito forte, ela vai viralizar, porque a viralização para o bem e para o mal, ela constrói ou destrói com a mesma velocidade. Ela destrói com mais velocidade. Constrói devagar, né, professor Arthur? E destrói. O caminho de Caravaggio, voltando aqui para nosso tema inicial, ele foi muito importante ele nascer em 19, sob a égide, sob
a força dessa questão de ser fiscalizado, porque ele teve que se aperfeiçoar. Nós temos um lugar aqui no município de Farroupilha que há umas pessoas que colocam lixo, bem como você falou aí, Nuno. E aí o que está acontecendo? Algumas pessoas disseram para mim, olha, Gilberto, quem sabe a gente muda o caminho. Eu falei, não, vamos mudar de comportamento, expondo o comportamento das pessoas, porque nós temos a ferramenta melhor que a mídia digital, né, que é o nosso tema aqui, aos estudantes que estão jogando, ela dá essa possibilidade ímpar, né, que não se teve, e vai ser cada vez maior, né, professor? Ó, Gilberto, nem foi preciso fazer a pergunta, nem foi preciso fazer pergunta nenhuma. A realidade é que tocaste exatamente nisso. Tu sentes essa pressão turística no caminho de Caravaggio? Como? Sentes essa pressão turística negativa? Sim, sinto essa pressão. Como eu fui a pessoa que tecnicamente validou o caminho, e essas cores e essas setas foi a gente que fez, a gente que colocou, né, ajudando, como sempre como voluntário, nunca ganhei nada e nem quero, nem é uma atividade que eu faço por esse sentido. E eu sou um voluntário formal de minha prefeitura, e tem mais 4 prefeituras que fazem parte. Sim, a gente sente essa fiscalização, porque basta uma seta quebrar uma aba dela e alguém, professor, fotografa e me manda, fala, ó, em tal lugar está acontecendo isso. Então faz com que a gente fique muito mais atento. Por exemplo, professor, lá de frente à Catedral de Canela, que é um lugar filmadíssimo, né? É um lugar fotografado muito. A Catedral de Canela é uma catedral que vai muitos turistas, e ela é muito bonita, é uma catedral de Lourdes, lá no centro de Canela. Nós colocamos o Banco do Peregrino, similar a esse que tem no Caminho Português, o que tem. Então, um banco com uma seta escrito Banco do Peregrino. Então, as pessoas vão lá se fotografar. Pois, a semana passada, vimos as pessoas se fotografarem com a seta na mão. A primeira coisa, será que alguém quebrou o banco? E aí, mas assim, ato contínuo. As pessoas olharam e acharam bonito. Eu olhei e falei, liguei para uma pessoa instantaneamente, Paulo, vá lá, olhe para mim. Ele foi lá e disse, Paulo, acho que quebraram o banco. Não foi que quebrou. O vento foi tão forte, teve um vento de 100 km por hora, que derrubou, e era um banco feito de ferro, né, ferro fundido, ele se quebrou, mas ele ficou no chão. E as pessoas continuaram tirando as suas fotos. Para eles estava normal, para mim estava uma aberração. Oh, será que danificaram a gente em menos do momento que foi publicado? A 1 hora depois já tínhamos retirado do local para evitar que ficasse uma coisa mal feita, como o Nuno falou aqui. Então, assim, eu sinto essa vigilância para o bem e para o bem, porque o mal é porque está mal feito. Se está mal feito, não está correto. Se está eticamente errado, não está. Então, o que acontece? Eu fiscalizo e sou fiscalizado. Eu faço e sou feito. Eu controlo e sou controlado. É isso que acontece com a instantaneidade e com a mídia digital, com esse poder, né? Porque as fotos, elas não tem mais problema delas não serem bem entendidas, porque a clarividência é muito forte, né? Vamos dizer assim, hoje qualquer câmera tem 12 pixels, tira uma foto impecável, né? Não precisa nada, né, professor? Aqui o amigo Gilberto até teve a oportunidade de entroncar na última pergunta, porque eu também quero aqui um espaço de diálogo, até porque temos aqui um colega, há bocado o amigo Gilberto falou da rádio, e temos aqui um jornalista, o Hélio Araújo, que está aqui presente entre nós, e depois também quero aqui fazer algumas perguntas também, quero que os alunos façam perguntas, efetivamente, aqui aos oradores, no sentido então de até promover aqui questões que não tenham sido daqui abordadas. Mas o Gilberto fez esta ponta aqui interessante para o contributo que a comunicação digital pode dar nas soluções para minimizar o impacto da indústria do turismo, não é? Porque nós sentimos que existe um impacto positivo, mas também há um impacto negativo. Há bocado o Nuno disse muito bem que facilmente as cidades hoje em dia extravasam efetivamente a sua capacidade de receber tantas pessoas e não conseguem, em tempo útil, solucionar problemas de caráter higiênico, não é? Ou hotéis que esgotaram a sua dotação e vêm os turistas obrigados a ir a outra cidade
para buscar um hotel e tudo isso, criando, obviamente, aqui uma certa pressão e muitas vezes até uma imagem negativa que não corresponde à realidade. Não é? A única realidade que nós muitas vezes sentimos é esse extravasar da indústria do turismo e que muitas vezes, para o bem e para o mal, é crítica. E eu pergunto aqui ao Nuno, porque o nosso amigo Gilberto teve a oportunidade até de falar disso, que soluções é que a comunicação digital pode realmente ter, que nos ajude então a minimizar o impacto da indústria do turismo, no seu ponto de vista negativo, obviamente, não é? Sendo que, através da utilização, obviamente, de ferramentas como a comunicação social digital, efetivamente com os próprios sites, com a criação até, quem sabe, até de boas práticas, de que forma é que a comunicação digital pode nos ajudar a minimizar esse impacto negativo que, eventualmente, a indústria, a atividade turística pode realmente ter, não? É assim, hoje em dia, naturalmente, os profissionais da área do turismo e do património têm que ter a sapiência depois desta pandemia e deste período. Há, de facto, uma vontade muito grande de experienciar, de fruir, mas isto tem de ser tudo em QB, em respeito. Todos nós andamos a dizer, é um novo perfil do turista, mais ligado à proximidade, ao verde, à natureza. Ok, tudo bem. Mas nós temos que nos preparar para os impactos desta realidade. Isto é que é importante que tenhamos isso bem posto, porque senão aquilo que é o recurso, um dia destes não é nada, ou seja, o fator atrativo facilmente se degrada e portanto, corremos o risco de ver cidades sem alma, que é cidades sem gente. Tem que haver aqui alguma sustentabilidade nessas questões. A comunicação digital, como funciona tão bem para atrair, também deve servir para informar, para sensibilizar. Tanto falámos em estratégia Turismo 2027, em objetivos da ONU para a sustentabilidade, portanto, uma série de... Mas estes documentos não podem estar só fechados em si mesmos. A comunicação digital, como facilmente leva o sonho, a experiência, potencia a vontade de viajar, voltando ao caminho, potencia a vontade de experienciar. Agora, a mesma comunicação tem que dizer que o caminho limpo é o melhor caminho. Portanto, e nós temos que ser capazes, quando chega um albergue, quando chega um hotel, e corporizando na questão do caminho, ter a mesma dimensão comunicacional da atração, da sensibilização para a sustentabilidade. Aliás, as nossas ferramentas legais, o Decreto-Lei 260, a Portaria 262 de 2020, o último artigo fala precisamente da necessidade de formar o profissional, de garantir rácio de sustentabilidade em diversos patamares. E um desses patamares tem que obrigatoriamente, na atualidade, no paradigma que temos, ser a comunicação digital. A comunicação digital tem que ser um parceiro estratégico na sensibilização das populações, mas também na sensibilização de quem chega para a sustentabilidade, para a capacidade de carga dos locais. Eu não posso continuar a descarregar passadiços em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, como se tem visto neste país, e agora anda tudo ao tio, porque o equilíbrio perdeu-se o equilíbrio. A acusar as mesmas ferramentas poderosas do ponto de vista digital, inclusivamente em tempo real e para aqueles que estão a experienciar, para que a sensibilização exista. Eu não posso querer 300 mil pessoas no caminho se não tiver a consciência e inputs de divulgação que façam com que esta gente não deixe plásticos, garrafas, papéis, garrafas de Coca-Cola, garrafas de Sabané pelo caminho inteiro. Porque ainda há dias, e o professor até penso que sabe isso, houve uma ação de plugging por este país inteiro, nomeadamente no caminho de Santiago, e agora alguns municípios, e levantou-se toneladas de lixo. Porquê? Porque a comunicação digital também tem que ter esta componente, também tem que sensibilizar neste domínio, porque há um princípio fundamental. O imediatismo não pode fazer os destinos turísticos temporais.
Os destinos turísticos não podem ser temporais. A capacidade de carga, quem anda nisto do turismo sempre se falou, tem que efetivamente ser respeitada. Tem que ser, de facto, criadas formas, e a comunicação digital parece-me que é uma ferramenta extraordinária para chegar. Eu se estou num hotel, se tenho o circuito de televisão interna, se tenho o rede de acesso a Wi-Fi interno, porque é que ao aceder à página que vem no meu telemóvel não tem lá recomendações a este nível, não fala isto, são pequenas coisas que hoje em dia facilmente a comunicação digital nos potencia. Agora tem que haver mais coragem pública e privada em tocar nestas questões rumo àquilo que é garantir a sustentabilidade, a capacidade de carga, a alma dos sítios, a alma dos locais e a preservação dos fatores que levaram à atração. Isto parece-me nuclear. E diz-me uma coisa, e Barcelos faz isso? A Câmara de Barcelos... Nós ainda não estamos num nível ótimo a esse nível, de maneira nenhuma, e temos consciência disso, mas nós temos consciência que temos um caminho muito grande. Eu vou-lhe dar o exemplo do caminho. Nós colocamos um conjunto de pontos de recolha, dizendo precisamente caminho limpo é bom caminho, mas ainda não estamos a chegar aos agentes todos, para que os próprios agentes, e engane-se quando se pensa que vão ser só as entidades públicas, todos os pontos de contacto do peregrino ou do turista têm que estar imbuídos desta estratégia. Porque esta estratégia não pode ser a entidade cá para tê-la, temos que todos ter esta estratégia perfeitamente operacional. Por isso é que eu dava exemplo, eu se conseguir que o Hotel Bagoeira tenha esta informação, ou o Arte Hotel tenha esta informação, é estratégico. Se não chegou até mim, de certeza vai ter lá, porque hoje em dia sabemos que 99% das pessoas recorrem ao Wi-Fi, recorrem a este tipo de soluções. Mais uma vez, volto a dar o exemplo do comércio, da grande distribuição comercial, entra no Norte Shopping ou no Braga Park, para aceder à app deles, tem lá um conjunto de recomendações, tem lá um conjunto de situações. Nós temos que evoluir para soluções, não estou a dizer deste género, mas que tenham a mesma capacidade de chegada àqueles que vão experienciar o nosso produto. Muito bem. E, Gilberto, no ponto de vista do património cultural do Caminho de Caravaggio, também se tem esse cuidado? Olha, nós temos tido, sim. Por exemplo, professor, aqui tem um último trecho, né, que ele fica a 1.800 metros, a 2 quilômetros do santuário, e não por acaso essa estrada tem o nome de meu pai, passa na terra onde eu nasci. E eu me dispus a fazer um trabalho de limpeza, de organização, junto com a prefeitura, né, fazer esse trabalho. E algumas pessoas reclamaram assim, mas a gente teria que ter lixeiras, como disse o Nuno, né, mais portos de recolha, vocês chamam aí, né, mais perto. Eu respondi na mídia social mesmo, eu disse, olha, quando pessoas voluntárias têm que estar a serviço de pessoas inteligentes, que atuam nessa mídia e que não conseguem segurar um papel, uma lata, alguma coisa está errada. Então, a gente tem trabalhado muito também. E outra coisa, né, professor, como tem a instantaneidade que pode denunciar para o mal, a gente está com a obrigação de corrigir o mundo, né? Nós estamos um papel educacional muito forte, quer dizer, as instituições, as prefeituras, os museus, o caminho de Caravaggio tem que fazer um trabalho de educar uma pessoa que tem 60 anos de idade, que saiu da sua cidade e que ainda não aprendeu a jogar uma coisa no lugar adequado. Mas outra coisa, Nuno, só para comentar, né? Uma vez a gente olhava algumas coisas e dizia, tem que ter a ISO 9000, a ISO não sei o quê, a ISO 14000 e tal. E essa questão da mídia eletrônica, para mim, dessa questão da mídia digital instantânea, ela desmistifica um pouco essa questão, porque ela faz com que a gente esteja mais cuidadoso com as coisas, né? Então, acho que isso contribui para os entes também, né? Mas que é um trabalho inglório, porque tem que ser permanentemente fazendo força em cima, né? Muito bem. Ora bem, posto isto, vamos então agora abrir o espaço para uma discussão, temos 15 minutos então, porque depois há aqui pessoas que efetivamente podem vir, têm que dar aula, têm que ir jantar, depois têm que dar aulas às 9 da noite, não é? E a conversa está boa e eu quero-vos agradecer efetivamente a vossa prestação
no sentido de, efetivamente, refletirmos, então, sobre os pontos de vista da comunicação digital, desta questão do turismo e, obviamente, e do património cultural. Patrimônio. Não é? E convidar, efetivamente, os alunos e os colegas que aqui temos a refletirem também connosco e apresentarem aqui perguntas ou reflexões sobre aquilo que foi dito aqui, está bem? Gostaria, nós inclusive até temos aqui uma aluna, não sei se ela está aqui, se ela teve que sair ou não, que é a nossa amiga Mariana Rebimbas, que até fez um trabalho, não sei se ela está aí ou não, acho que não saiu, porque tínhamos aqui uma aluna, ela tem que trabalhar, se calhar, tínhamos uma aluna que até o seu projeto final de curso era mesmo a comunicação de um posto de turismo, isso aí por acaso era interessante. Mas eu abro espaço agora de discussão, quem quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade ou alguma reflexão. Vamos lá, não sejam tímidos. Vamos ver aqui, Maria José, Elisete Martins, os alunos também. Professor, posso colocar uma pergunta? Deves, Daniela, deves. Então, obrigada por terem dado esta palestra primeiro. E a pergunta que eu queria fazer é, alguns museus, durante o período de pandemia, acabaram por desenvolver uma espécie de turismo online, ou seja, as pessoas conseguiam visitar as obras dos museus online através de algumas ferramentas. Isso de alguma forma pode atrapalhar as visitas físicas aos museus, ou seja, o facto das pessoas agora terem acesso a ferramentas que permitem explorar os itens do museu online, isso afeta o número de visitas presenciais? Ela perguntou, não queres responder? Já que estás... É assim, de facto, e eu há pouco ainda dava um exemplo até do Museu Bordal de Pinheiro, que efetivamente fez isso. Mas eu não sinto essa vertente. Os museus posicionaram-se, e agora até muitos deles estão a fazer as duas situações. Ó jovem, mas a qualidade, a vontade de experienciar, eu estive lá, eu contactei, eu vivi, eu fotografei-me lá, não é afetado, porque as pessoas têm muito esse desejo, e não estamos a sentir, em termos globais, em termos do que é o património, sendo que numa primeira fase, mesmo depois da abertura, há ali algumas entropias do medo de algumas pessoas em entrar em espaços fechados, mas esse estigma já desapareceu e neste momento não se sente, e eu falo pela experiência da Torre Medieval de Barcelos com o Museu da Olaria de Barcelos, não há qualquer redução a esse nível. Aliás, ultimamente até estamos aqui, e dou-lhe um exemplo da manhã, que é efetivamente até dizer, estão a aparecer, há uma força enorme de grupos organizados, quer via agência de viagem, quer via associações, quer via empresarial, a vir em grupo que até está um pouco desalinhado daquilo que era previsível, mas as pessoas estão a regressar com muita força e não estamos a sentir essa entropia. Gilberto. Professor, me permita? Olha só, Daniela, eu moro numa cidade que não tem museu do nível de Barcelos. Aliás, uma cidade maravilhosa. Eu tive o plano de passar por lá quando fiz o caminho, né, Nuno? É uma cidade magnífica, né? Que é uma cidade que a gente fica com vontade de ver, assim como Porto, né? Mas olha só, o santuário aqui, onde chegam os peregrinos de Caravaggio, é um santuário que passou a fazer todas as suas missas na pandemia de forma também digital, né? Então, você tem a missa das 8 digital, a das 9, a das 10, do peregrino que é às 15, os terços, todas as coisas. E incrível como, depois que abriu, a frequência de pessoas ao vivo está maior do que aquelas que vinham antes da pandemia. E falava com um amigo que esteve em Fátima, né? E eu disse, mas Alexandre, com o advento de que Fátima transmite ao vivo a missa, o terço, o dia inteiro, ele disse, Giba, filas e filas. Então, o que acontece? Eu vi aqui um fenômeno, não em museu, mas no santuário, que tem aumentado a frequência de pessoas depois da pandemia. Há aqui uma coisa que é interessante, é que o facto desses museus e esses espaços, como o Gilberto disse, produzirem esses conteúdos na altura da pandemia, aumentou os índices de notoriedade desses espaços. Daniela, ao criarem esse tipo de suportes, permitiu a que as pessoas que
não conheciam o acervo museológico, ganhassem ainda mais vontade de o conhecer pessoalmente, porque nada substitui os sentidos, nada substitui a experiência. Que é intrínseco do ser humano. Eu Ó, também quero estar. o toque. Eu acho que aumentou foi os índices de interesse e de novidade. Ajudou a posicionar esse museu para que, quando as coisas abrissem, serem efetivamente os primeiros lugares a ser visitados, porque terem tido esse cuidado de criar este muito importante nesse sentido. Mais perguntas, meus amigos, mais perguntas. Agradecer à Daniela, obviamente, a sua colaboração. Também é aberto às professoras, Maria José. Vamos lá no turismo. Obrigado por aqui estás, Maria José. Obrigada e muitos parabéns a todos e obrigada pela partilha. Eu trabalho a parte da gastronomia e trabalho a parte dos patrimónios alimentares. E é evidentemente que é indiscutível aqui a importância do digital naquilo que é a comunicação do património. Mas eu estava a ouvir os vários intervenientes, estava a ouvir as observações e lembrei-me daquela fotografia, de uma fotografia que foi postada no Facebook, penso que também conhecerão, que são uma série de jovens, não é por serem jovens, mas que estão sentados todos junto àquele quadro do Velázquez, as meninas, não é? E que estão todos a olhar para o telemóvel. E ninguém está a ver o quadro. Portanto, o que eu pergunto é onde é que está, há espaço. Percebo que a divulgação digital, como agora falaram, acaba por atrair mais pessoas até aos locais quando isso é possível. Mas a minha pergunta é, será que nós não estamos a tomar aqui uma série de atitudes em que fomentamos muito as coisas para as podermos pôr no digital e damos pouco espaço àquilo que é que são os nossos sentidos, a nossa capacidade de observação, o nosso sentir para além dos telemóveis, isto é, no limite nós podemos ir a algum sítio sem telemóveis, só para ver, só para sentir. Era um bocadinho isto. Obrigada. Ora, Nuno, ora diz aí. Adorei esta expressão, adorei esta anotação. Eu concordo com a professora, na medida que, e há pouco, quer eu, quer o Gilberto, dava nota de uma questão do tempo real, mas há uma outra questão que nunca se pode perder, que é a qualidade. E na questão da gastronomia é fundamental assumar a autenticidade, porque no momento que nós perdemos estes dois predicados, e que percamos a noção de experiência gastronómica, de convívio, isso matamos este produto completamente, porque o produto gastronomia, no caso em particular, tem obviamente indexado uma vertente cerimonial, e se me permitam falar da questão do galo assado à moda de Barcelos, o galo assado à moda de Barcelos é muito mais do que uma iguaria, é todo o contexto lendário e património simbólico e material que lhe está associado, e o próprio cerimonial da chegada daquela peça. Agora, isto não se pode perder. Agora, se puder ser potenciado do ponto de vista da promoção digital, agora a promoção digital não lhe promove a identidade, não promove o simbolismo, promove a imagem. Agora, ele, na base, tem que ser sempre muito mais que a imagem. Ele tem que ser sempre capaz de ser o produto de uma experiência extraordinária. Essa sim, eu quero no mundo digital. Agora, não posso perder, a gastronomia não pode perder, o que a professora disse, a noção de convívio, a noção de autenticidade, a noção de estar sem o telemóvel. Porque a gastronomia, de per si, não pode ser só um ato alimentar, tem que ser muito mais. Só assim é que nós a conseguimos vender. É isso, Gilberto. Diz-me coisas. E a tua opinião em relação a esta questão bem fundamentada por parte da Maria? Olha, assim, de fato, a professora lembrou bem, eu vi essa imagem, né? Eu vi aqui de uma outra forma, né? Todo mundo sentado na frente da obra e todo mundo olhando o telefone. Pode ser que estivesse buscando a informação, a gente também está fazendo análise de uma
Olha, eu estou lendo sobre a... Pode ser que era um grupo, a professora disse, olha, gente, eu vou tomar essa lição. Então, pode ser que fosse. Mas a questão, eu concordo que essa questão da gastronomia, a convivência e coisas, inclusive tem as boas maneiras, né? De assim, ó, nesse momento, por favor, você não tem o seu celular. Agora, que a gente precisa também ter bom senso ali, precisa, porque ele não vai sair do bolso da pessoa. Porque também as pessoas não se permitem mais a não ser encontradas a qualquer momento, comunicadas de alguma coisa de qualquer momento. Então, a gente vai ter que criar boas maneiras, vai ter que... o gosto, por enquanto, no celular, a gastronomia não vai ser substituída. É como disse o Nuno, eu acredito assim que, nesse quesito, agora, quando essa boa experiência ela é compartilhada, ela traz mais. Então, a gente quer, sim, o compartilhamento do que é bom, mas a gente gostaria que não tivesse... se não deixa ali com o celular, não pode fazer a foto do prato, porque o cara está aqui comendo o prato e bota lá o galo não sei aonde. Todo mundo está enxergando. E aí eu pergunto, a gente não quer que eles enxerguem? É uma contramão, né? É uma contramão. A gente vai ter que ter uma adaptação de coerência, de equilíbrio das coisas. Acho que o bom senso, né, do equilíbrio, porque, por exemplo, eu fui professor de sala de aula e quando eu vou fazer uma palestra, se o cara abrir o celular, eu digo que eu não preciso estar lá fisicamente, né? Se o cara abrir o celular. Então, eu estive uma vez na Microsoft em São Paulo com 200 pessoas e eu disse para a presidente da Microsoft, disse, olha, eu só falo, eu vou provocar esse pessoal para não ficar navegando, senão eu não posso falar aqui de uma coisa. E foi interessante, ela disse assim, ó, a primeira vez que eu vi alguém provocar a plateia e a plateia respeitou e ficou à disposição. Isso faz uns 3, 4 anos, né, professor? Não sei como é que seria hoje, não sei como é que é dar aula hoje para essa molecada que fica no telemóvel, né? Ali em Portugal. Aqui no Brasil é complicadíssimo, porque ele está descendo, a tecnologia está descendo cada vez mais, também aqui não a compreende, porque tem criança de 5 anos de idade indo para aula com um celular, também aí nós vamos ter que ter bom senso, não adianta, assim como nós nos acostumamos com outras coisas, né? A gente vai ter que ter bom senso. Quero aproveitar e cumprimentar o Dom Hélio Araújo, nosso querido amigo que está aí com o seu podcast aí. Há aqui uma coisa que eu até gostaria de colocar aqui. Quer queiramos, quer não, nós estamos num paradigma de mudança de comportamentos. Não há nada a fazer. Se é verdade que nós, ao pegar no telemóvel, podemos utilizar a ferramenta que a realidade aumentada nos permite, eu pego no telemóvel, viro para um quadro e vejo uma realidade aumentada a aparecer, quem é que foi o autor, que tipo de quadros é que nós temos parecidos, vermos a coleção do autor que fez aquele quadro ao lado da explicação que nos aparece. Por outro lado, nós temos efetivamente o vício que os telemóveis realmente nos trazem, nomeadamente às novas gerações, e que é muito difícil mudar comportamentos. E nós só temos aqui os aceitar e os adaptar, porque depois nestas questões aqui todas, nós temos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, nós temos turistas e temos viajantes. Aquele que verdadeiramente quer ter a experiência real, honesta, que o turismo, que a viagem, que o património lhe vai dizer, vai naquela altura certa utilizar apenas o telemóvel para fotografar e divulgar a experiência. Aquele que efetivamente faz da viagem apenas um carimbo no seu passaporte, é aquele que não vai ter provavelmente a experiência ideal daquilo que visitou, foi apenas mais um passageiro, mais um viajante, mas isso vão sempre haver aqueles que vão ter experiência de primeira e experiência de segunda, não há nada a fazer, e nós só temos é que aceitar estas mudanças de comportamentos, sem dúvida criarmos aqui também toda uma série de redes de comportamentos e de uma questão ética, mas não há muito mais a fazer. Sentimos-nos ultrapassados. Hoje a gente está com uma pessoa do Rio de Janeiro aqui, com o Nuno em Barcelos, o senhor em Portugal, outras pessoas em outros lugares, e a gente consegue fazer uma conversa dessas, como disse o Nuno antes, uma questão de globalização impagável, impraticável. Quer dizer, a gente, no mesmo minuto aqui são 15 horas e 34 minutos, Portugal são 19h34, né? São 7, quase hora de jantar, e a gente está aqui discutindo a mesma coisa no mundo. Então, eu concordo com o senhor.
a gente vai ter que encontrar o equilíbrio de utilização e coerência quando não for, mas que é imprescindível a gente ter a tecnologia cada vez mais organizada à disposição, mais qualificada à disposição, eu não tenho dúvida. Isso não tem mais volta. Jornalista Hélio, e o jornalista vê esta questão do património cultural, o jornalista que cria todas as semanas um podcast sobre o Caminho de Santiago, ele próprio ajuda, no ponto de vista das entrevistas que desenvolve, a divulgar o património cultural dos Caminhos de Santiago e de outras vias de peregrinação, porque nós também já tivemos aqui, também já tive a oportunidade de assistir a podcasts, a programas sobre o Caminho de Caravaggio e outras rotas de peregrinação. Como é que um jornalista vê esta questão do património cultural e o trabalho que se pode realizar no âmbito da comunicação digital? Bom, boa tarde a todos, ou já boa noite para vocês, quem está do outro lado do oceano aí. Agradeço mais uma vez aí o convite de estar aqui participando. Eu não peguei o início, que eu estava na rua, cheguei com, sei lá, uns 20, 30 minutos de atraso, mas, enfim, eu escutei o Nuno Rodrigues falar, inclusive, do Caminho de Santiago, de 300 mil pessoas, né? Como a gente está até esperando esse ano, que provavelmente seja batido até esse número, de acordo com o que está acontecendo no dia a dia. Enfim, juntando um pouquinho de cada coisa do que eu ouvi, por exemplo, o Gilberto acabou de falar, é um caminho sem volta, não tem mais, a tecnologia não tem mais como voltar. Essa parte digital chegou para ficar, não tem jeito. O que terá que se fazer, por exemplo, essa coisa do patrimônio, eu acho que a pessoa que realmente quer conhecer e pode conhecer pessoalmente, ela vai viajar, vai conhecer o local e etc. E tal. Aqueles que não podem, financeiramente falando, né, tem a oportunidade agora, com esse desenvolvimento todo da comunicação digital, de conhecer locais que nunca imaginaram na vida, né? Eu daqui onde eu estou agora, no Rio de Janeiro, entro aqui e dou um passeio virtual pela Torre Eiffel, pelo Museu do Louvre, enfim, por qualquer lugar do mundo. Hoje em dia isto é possível, então você tem essa possibilidade. Ótimo. O Caminho de Santiago, que a gente, né, vive aí defendendo, divulgando, etc., é um que está, vamos dizer assim, aquela coisa de mais de 1000 anos, ela chegou a um ponto em que a gente tem hoje a credencial online, a gente tem albergues com QR Code para você chegar lá e você não carimba, você pega o QR Code no seu celular. Enfim, isso realmente, no caso do caminho específico, eu prefiro minha credencial, o meu carimbo na credencial. Eu não quero, efetivamente, a própria Compostela. É sinestésico. A própria entrega da Compostela, que, né, você fica... Eu mesmo fiquei em 2019, 2 horas e meia na fila para pegar a Compostela. Hoje em dia, você chega lá, pega no QR Code, o guarda está lá, o seguinte, bom, você pega aquilo e já aparece o teu número na fila, você vai passear, almoçar, conhecer um pouco da cidade, sei lá, 40 minutos, 1 hora, o que seja depois, você chega lá e está no teu momento de efetivamente, né, pegar a sua Compostela. É um tipo de comunicação digital que chegou num trajeto milenar que está se adaptando a nova modalidade, não tem jeito, né? Os albergues mesmo. O grande problema, algumas coisas que se juntaram aí, por exemplo, o Gilberto falou da destruição do banco, o Nuno falou de umas outras coisas que no caminho realmente, enfim, tem gente que não tem jeito. Aí eu digo, comunicação rima com educação. Se a pessoa não tiver educação, vai ser complicado realmente. Então, a proteção do patrimônio, ela está muito perto, né, da educação de cada um, porque às vezes tem certas coisas que a gente vê, os pais adoram levar os filhos para conhecer aqui e ali, aí a criança é encapetada e está quase destruindo sei lá, a flecha do índio que está ali numa estátua, ou então está arrancando o óculos do Drummond aqui em Copacabana, e os pais estão ali assistindo aquilo impassíveis, sem fazer nada. Então, não, olha só, não pode deixar de destruir o patrimônio, tem que ensinar a criança desde pequeno. Se você tem um lixo, né, no Caminho de Santiago, ou não, em qualquer lugar, guarda o seu lixo até uma possibilidade de chegar e colocar em algum lugar. Então, esse tipo de coisa que existe, mistura um pouquinho de cada coisa para, enfim, chegar ao mundo que a gente está. A comunicação digital está aí, a preservação do patrimônio, enfim, depende, ajuda. Eu falei aqui do Drummond, me lembrei que, por exemplo, eles colocaram aqui, a Prefeitura do Rio colocou umas câmeras ligadas diretamente para a estátua do Drummond sentado na praia de Copacabana. Por quê?
Já arrancaram os óculos deles umas 15 vezes, porque é de bronze, é de sei lá o quê. Os caras vão lá e roubam o óculos, tiram aquele óculos lá, enfim, aquilo é soldado, mas eles tiram o óculos e levam. Aí agora eles colocaram umas câmeras que efetivamente mostra o ladrão roubando o óculos. Enfim, mostra quem é que está pegando. Não deixa de ser uma forma de comunicar às autoridades que está acontecendo um delito naquela hora, né? Então, isso ajuda a preservar também esse patrimônio. E aí, enfim, para fechar aqui a toda, a gente, no jornalismo, por exemplo, a gente tem muito, vamos dizer assim, uma certa precaução com o tal do fake news, né? Que hoje em dia a moda é falar de fake news, e você tem que se preservar para que você não, vamos dizer assim, compre, não absorva, não se ligue em informações erradas, inclusive sobre patrimônios, porque tem muita gente que está utilizando a comunicação digital para te vender uma viagem falsa, para te vender um roteiro que não existe, para te enganar, e no final você chega ali, tem um monte de gente que chega no aeroporto, não tem a passagem, chega no hotel, não tem a reserva, porque fizeram, enfim, alguns espertalhões aproveitaram a comunicação digital, a facilidade dessa comunicação, para enganar as pessoas. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm que, antes de qualquer coisa, vai fazer uma viagem, procure os caminhos mais seguros possíveis, porque é muito fácil se enganar pela comunicação digital, pela facilidade com que se tem. Então, peço desculpa. O amigo Nuno vai ter que se ausentar, porque ele tem um acolhimento que vai ter que fazer. E Nuno, peço imensa desculpa, porque eu estava a adorar o que eu estava a dizer, mas obviamente que aqui às vezes a hora também começa-se a adiantar. Eu queria depois também. Nuno, se tivesse que dizer alguma coisa, não te quero ocupar muito o teu tempo. Está bem, Nuno? Não, eu só quero agradecer e espero voltar a ver-vos ao professor. Tem sempre as portas abertas e quero estender ao Gilberto, ao Hélio, à professora Maria José, toda a gente. Será sempre um gosto ter-vos aqui por Barcelos e ter uma conversa de café ou à mesa com um galo assado, sem telemóveis, para que depois partilhemos com muito gosto esta experiência nas redes sociais e enaltecer mais uma vez o excelente trabalho que o professor tem feito e estes debates em linha aberta de experiências que são verdadeiramente fantásticos. E, portanto, muito obrigado. E desculpem lá, tenho que fazer um acolhimento a um grupo musical que vamos ter hoje à noite aqui e tenho mesmo que sair, está bem? Obrigadíssimo pela vossa atenção. Obrigado. Um abraço. Eu queria te perguntar aqui, Elisete, efetivamente, é uma especialista em recursos humanos e, obviamente, que nós acabamos aqui de trabalhar também esta questão de que tudo o que nós fazemos hoje em dia, todos os agentes, todos os stakeholders que trabalham no património cultural e no turismo, são auditados constantemente através de uma máquina, de um telemóvel. E de que forma é que os recursos humanos que trabalham na área do turismo conseguem efetivamente enfrentar esse escrutínio constante dos telemóveis, das publicações de internet sobre aquele funcionário que não tratou bem, e se calhar até aquele comentário até não é justo, se calhar o colaborador não estava bem nesse dia, ele que sempre soube receber bem, mas emocionalmente estava instável e teve ali a crítica mordaz do turista que lhe tirou uma fotografia e que não gostou de uma forma de falar. Ok, olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela partilha que cada um nos trouxe e que vai enriquecer sobremaneira esta visão sobre o contributo da comunicação digital para a divulgação do património cultural e do turismo. Eu escutei com atenção cada um, escutei com ainda mais atenção aquilo que foi partilhado pelo Dr. Gilberto, uma vez que as pessoas realmente podem fazer a diferença. Isto é, como é que alguém, porque a palavra tem força e tem poder, de uma maneira muito, muito errada, é capaz de estragar um negócio de anos. Isto é, como é que nós temos e devemos, em termos de podermos ajudar, em termos educacionais e comportamentais, os nossos colaboradores. Isto é, os nossos colaboradores têm de vivenciar aquilo que é a missão da organização, o seu propósito e contribuir para que ela realmente possa cumpri-la e possa crescer. Se eu tenho colaboradores que não estão à altura, é natural que eu tenha de prescindir deles. E a desvinculação é e faz parte daqueles que não se adaptam à cultura.
Reparem, se eu tenho uma cultura em que vou receber determinado tipo de elementos e as pessoas que trabalham comigo são as primeiras a divulgar algo que era secreto e que só iria acontecer, é lógico que os níveis de confiança estão muito baixos e o engagement que nós pedimos constantemente nesta altura aos nossos colaboradores é exatamente nós termos um staff de confiança. Certo? Não há aqui ninguém que trabalhe numa Câmara que não tenha o seu staff e que não seja de confiança, por isso há muitas situações em que nós temos depois, aquilo que penso que tu queres falar é sobre algo que é a avaliação de desempenho. Isto é, se eu tenho equipas, eu tenho também líderes, e os líderes de equipa têm obrigatoriamente de ter mecanismos que vão avaliar, tanto em termos técnicos como comportamentais, aquilo que é o valor de cada um e o seu contributo, o seu empenho e o seu desempenho. Agora, tudo isto passa também, e eu penso que o CBUs, as partes centrais das cidades e a educação para o património, é lógico que parte logo desde pequeno o nosso respeito por aquilo que faz de nós e que nos dá identidade. Se as pessoas não estão educadas para isso, parem, nós vemos esculturas lindíssimas com grafites, vemos situações em que nos ficamos estupefactos. Como é que é possível alguém ter a coragem de ter esse comportamento? Isto é, o que é que está mal na nossa sociedade em relação não só à parte educacional, mas à sensibilização para que nós, através da comunicação digital, também já o vamos fazendo, de alertar para que as pessoas tenham e sejam responsáveis para aqueles que hão de vir sobre de algo que temos de preservar e temos eventualmente, está bem, de preservar muito, porque há muita gente a estragar, certo? Eu costumo dizer que a parte da arquitetura devia ter muita comunicação e digital, porque tem responsabilidades no futuro com aquilo que faz. Às vezes vemos uma casa construída, por exemplo, eu vivo em Vila do Conde e tenho uma casa onde que a parede da casa é uma parede do aqueduto que vai dar a Santa Clara. Quer dizer, isto é ridículo. Como é que uma Câmara permite que isto aconteça? Isto é, nós temos de ter aqui a noção que temos de ser juntos. Repare, porque hoje, e falaram aqui muito bem em termos globais, aquilo que está a acontecer num sítio tem impacto no outro, certo? Aquilo que acontece num sítio tem impacto no imediato, quase no outro, porque a própria comunicação digital nos permite isso. Agora, há que primeiro, é uma questão educacional, falaram muito bem, será que os pais querem ser amigos e não querem ser pais? E não querem educar as pessoas para que elas próprias tenham a noção do valor inestimável que não é só visto em museus, mas que muitas vezes está à vista de todos e que nós desconhecemos. Será que as pessoas não querem que isso faça parte também daquilo que é a cultura individual? Nós termos esse cuidado de cada vez aprender mais em relação a determinadas coisas, como estamos aqui a fazer, eu estou a aprender, não é? Eu estou aqui exatamente a ouvir e a aprender. Por isso, a curiosidade em relação a quem fez, como fez, que a comunicação digital nos pode eventualmente trazer aqui um diferencial e ajudar-nos a identificar, não é? E dizia muito bem, eu, por exemplo, não conheço o Japão, mas conheço o Japão, porque se eu, em termos digitais, posso eventualmente ter uma viagem a Tóquio e conhecer os locais de Tóquio. Um dia, se for lá, provavelmente vou muito mais elucidada. Por isso, isto também nos traz aqui, não é, as vantagens de nós optarmos por um destino, seja ele religioso, seja ele gastronómico, seja aquilo que nós eventualmente tivermos predispostos, de uma forma muito mais adulta e sustentada, não é? Caso não existam as pessoas que usam a comunicação, como há bocadinho dizíamos, de uma forma leviana e que não seja ajustada.
Agora, as empresas também elas têm um património, que é a sua história, e nós fazemos com que as pessoas nas empresas saibam exatamente o início, não é? E temos empresas com histórias fabulosas, a Vista Alegre, não é? Que é um exemplo que nós damos sempre, com histórias que toda a gente, não é, de um país também deveria conhecer. Como outras coisas. Agora, os colaboradores há rácios para que nós os possamos avaliar. E a primeira situação começa logo quando estamos a recrutar. Será que esta pessoa se vai adaptar à nossa cultura? Nós respeitamos o ambiente, nós temos os nossos locais de trabalho limpos e asseados, entendem? Por isso, tudo isto faz parte das pessoas terem, e o Arthur dizia muito bem, não é? A mudança comportamental é difícil, sem dúvida nenhuma, obriga a que nós possamos auditar constantemente novos comportamentos que são tidos em conta, e muitas vezes através da formação, e os resultados têm de aparecer. Agora temos aí, provavelmente, se alguém não tem consciência e deita o lixo, não é? Como nós vemos, ainda no outro dia uma colega dizia que andaram a limpar por isso, o meio de uma autoestrada, e que desde fraldas, garrafas, tudo, o lixo, as pessoas atiram pela janela como se não estivessem de uma forma leve, como se aquilo não tivesse impacto. Quer dizer, estamos e devemos cuidar do nosso património. As pessoas, desde muito cedo, têm de ser sensibilizadas para isso, e a pergunta direta que me fizeste, as organizações, quando não têm pessoas que se adaptam, por exemplo, à responsabilidade social que as organizações hoje têm, e se adaptam àquilo que é também o seu património, porque as organizações também criam património, por isso há vários tipos de património, por isso devem naturalmente serem convidadas a sair, porque não fazem parte da equipe. Muito bem. Nós chegamos ao final deste nosso seminário, porque a hora já vai longa. Queria obviamente agradecer ao amigo Gilberto a participação e o facto de ter, à última da hora, efetivamente, ter tido a oportunidade de gritar presente. Isso é muito bom. Fico muito contente quando realmente todos aqueles que trabalham e que se destacam no universo das suas produções pessoais, mas também do ponto de vista das organizações, conseguem ter esta generosidade, porque isso é que é muito importante. Eu tenho cuidado, e quem já me conhece, tenho cuidado de convidar para estes seminários quem verdadeiramente tem a generosidade de partilhar consigo as suas experiências pessoais, mas também institucionais, com os alunos, permitindo a que eles descubram realmente que existem profissionais de exceção, mas sobretudo seres humanos de exceção. Isso é que é muito importante. Eu quero que nós queremos, no âmbito do ISLA, que estes seminários sejam também em si mesmo uma prova cabal de que vivemos numa sociedade de seres humanos extraordinários, que para além do trabalho que desenvolvem e que têm provas dadas no mercado e que nos ajudam também a perceber como é que o mercado funciona, como é que a percepção que os bons profissionais têm, efetivamente, dar também a conhecer que existem seres humanos que estão prontos a partilhar com vocês aquilo que de melhor a vida tem para nos guardar. Meus amigos, quero dar-vos então um grande abraço a todos. Obrigado pela vossa participação e em breve teremos também o último seminário deste ano, neste caso o contributo da comunicação digital, no sentido de trabalhar o universo do ensino universitário ibérico e europeu. Meus amigos, façam a todos, vão ser felizes. Obrigado a todos pela vossa participação. Até a semana. Muito prazer. Muito obrigado.